Hoje nós vamos falar um pouco mais, né, da lei de Deus. Mas especialmente de um mandamento que nós já comentamos, né, o mandamento esquecido do sábado. E muitas vezes as pessoas perguntam e questionam: por que vocês só falam do sábado? Tem 10 mandamentos e vocês falam mais do sábado, por quê? Porque na verdade nós não precisamos falar dos outros mandamentos, né? Quase toda a cristandade acredita que não pode matar, não pode roubar, né? Não pode adulterar. Quase todos acreditam nisso. Mas o sábado é um mandamento que nós já estudamos, que foi um mandamento esquecido, porque o próprio Deus diz lá no mandamento: lembra-te do dia do sábado, porque ele sabia que ia ser esquecido esse dia. E ele também é o único mandamento que a maioria dos cristãos querem tirar, alegando que esse mandamento já não existe mais. Esse mandamento foi só para os judeus, é uma aliança feita com Deus, né, com os judeus, e esse mandamento no Novo Testamento, na Nova Aliança, depois de Cristo, no Evangelho, ele não existe mais. E o questionamento maior é que eles perguntam assim: aonde existe escrito no Evangelho, no Novo Testamento, que é para guardar o sábado? Não tem um capítulo, um versículo que fala que é para guardar o sábado. E aí, de contrapartida, nós perguntamos assim: aonde tem escrito no Novo Testamento que não é para guardar o sábado? Porque já estava sendo guardado desde o princípio, desde o Gênesis. Deus santificou aquele dia e pediu para guardar. Os judeus, como povo de Deus escolhido, guardavam aquele dia do sábado, santificava aquele dia. E aonde está que não é mais para santificar? Aí então é usado um texto que está em Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15, que é o texto que nós vamos entender hoje. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15 é o texto base que nós vamos entender hoje o que Paulo quis dizer ali. Primeiro nós temos que entender que Pedro escreve para nós, o verso que nós lemos para a nossa meditação, escreve para nós que Paulo escreve algumas coisas, né, nas suas cartas, nas suas epístolas, que são difíceis de entender. Por que são difíceis de entender? Por que Paulo escreve algo que é difícil de entender? Por que Pedro relata isso? Que Paulo fala algumas coisas que são difíceis de entender. Porque nós temos que entender o contexto da história, meus irmãos. Na verdade, Paulo, qual era a nacionalidade de Paulo? Ele tinha várias nacionalidades, mas ele era judeu, né? Era judeu, e ele, sendo judeu, ele conhecia toda a lei e a tradição judaica, sim ou não? Quando ele escreve aos hebreus, que são os judeus, ele fala de coisas ali que só os hebreus, só os judeus conhecem, né? Quando ele fala de santuário, né? Ele fala de santuário, muito de santuário, do sacrifício, né? Do lugar santo, lugar santíssimo. Ele fala para os judeus. Agora, quando ele escreve aos gentios, ele fala na linguagem dos gentios. E quando ele fala alguma coisa que os gentios não conheciam bem, para os gentios, aí sim são coisas difíceis de entender. Porque os gentios teriam que pesquisar o que ele está falando. E quando ele fala aqui, em Colossenses capítulo 2, verso 14 e o verso 15, ele fala de coisas que eram dos judeus. Mas ele está escrevendo a quem? Aos gentios. Ele está escrevendo aos colossenses, aos gentios, tá bom? E ele escreve assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós e que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente as expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Agora, o versículo que é mais usado aqui para combater o sábado. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então Paulo fala que ninguém deveria ser julgado por causa do quê? Comida, bebida, dia de festas, lua nova ou sábados. Primeira coisa que nós temos que entender desse texto aqui, desse versículo, é que Paulo fala comida, bebida, festas, lua nova, e aqui está falando sábados. E é pegado usado esse texto aqui para dizer que o sábado do quarto mandamento da lei de Deus não era para ninguém ser julgado por guardar ou não guardar aquele sábado.
O que nós temos que entender, primeiro, é a diferença de sábado e sábados. Os irmãos conseguem entender essa diferença? Esse texto aqui é difícil de entender, mas nós temos que entender a diferença de sábado e sábados. Primeiro, que nós temos que entender o que é a palavra sábado. O que significa sábado? Descanso, correto? Sábado é descanso. Então aqui se está falando de sábados, era no plural, descansos, correto? E o sábado do quarto mandamento, em todo lugar praticamente que você vê escrito, ele é descrito como sábado, não sábados. E nós vamos ver essa diferença hoje no estudo. O que é sábados e o que é o sábado de Deus, tá bom? Para nós compreendermos o que Paulo está dizendo aqui, nós temos que primeiro compreender a tradição judaica, a tradição de Israel, a tradição dos hebreus, tá? A tradição dos hebreus. Ele está falando aqui que ia acabar e ninguém seria julgado pela comida, bebida, festas, lua nova ou sábados. Essas festas aqui, que festa que ele está falando? As festas judaicas, obviamente. Que os gentios não era para ser julgado pelas festas judaicas, pela comida judaica, pela lua nova, que era um ritual judaico, e nem pelos sábados dos judeus. Sábados judaicos, tá bom? Então Deus está falando aqui que não era para ser julgado pelas coisas dos judeus, os gentios, correto? Então nós já sabemos o que é comida e bebida. Que os judeus não comiam carne imunda, né? E nós sabemos que as festas ainda nós vamos saber. Nós vamos estudar hoje quais eram essas festas. A lua nova era uma tradição deles, né? Fazer o ritual da lua nova. Ou sábados, que nós vamos ver também no estudo hoje o que são esses sábados. Primeiro as festas. De quais festas Paulo está falando? Os judeus tinham 5 festas principais. Eles tinham outras festas, né? Mas tinha 5 festas principais. Os irmãos sabem quais são? Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo, falta 2. Trombetas, expiação. Essas eram as festas principais, tá? Páscoa, Pentecoste, trombetas, expiação e tabernáculos. Eram as 5 festas principais dos judeus. Tá bom? E nessas festas... Vocês sabem o que é essas festas? O que eles comemoravam nessas festas? O que era comemorado na Páscoa? Olha, muito bem. Libertação do Egito. Só isso? Libertação do povo do Egito. E o que mais eles comemoravam na Páscoa? E comemora até hoje os judeus, né? A Páscoa dos judeus. Eles comemoravam, primeiro, a libertação, né, da escravidão do Egito, a abertura do Mar Vermelho e a proteção que Deus deu aos primogênitos dos judeus, né? Lá no Egito. Eles comemoravam, então, a libertação, a saída da escravidão, comemorava a abertura do Mar Vermelho para eles passarem, né? E comemoravam também a proteção que Deus deu a todos os primogênitos judeus. E depois a festa do tabernáculo. O que era a festa do tabernáculo? A festa do tabernáculo era uma festa que celebrava a colheita, a proteção de Deus durante a jornada do povo de Israel pelo deserto, né? E a saída do Egito. Então, na festa dos tabernáculos, eles faziam e fazem até hoje, né, a comemoração da colheita, do princípio da colheita, né? Da libertação do povo, e também eles faziam tendas, né? Fazem até hoje tendas na festa, para eles habitarem naqueles dias daquela festa do tabernáculo. Por quê? Simbolizando que Deus proveu para eles habitação no deserto, né? E depois tem a festa do Pentecoste. Sabe o que era a festa do Pentecoste? Era uma celebração, uma festa da semana da colheita, comemorada 50 dias depois da Páscoa. O Pentecoste era comemorado 50 dias depois da Páscoa, que eles comemoravam a colheita, a fartura da colheita, e levava a colheita como oferta, né? Parte da colheita deles levava como oferta nessa festa. Essa festa é bem conhecida, que nós conhecemos na Bíblia, que foi nessa festa do Pentecoste que Jesus prometeu derramar o Espírito Santo. O Espírito Santo viria, né? Nessa festa do Pentecoste. Então essa festa foi quantos dias depois da Páscoa? 50 dias depois da Páscoa. Porque tem algumas tradições que falam que a festa da Páscoa era 7 dias, outra 8, né? Por quê? Porque uns misturam, entre os judeus mesmo, mistura a festa dos pães asmos, né? Diz que é uma e da Páscoa é outra.
Mas na verdade, lá no Velho Testamento, quando Deus deu, nós vamos ver aqui para Moisés, a festa dos asmos já era dentro da Páscoa, tá? Já era dentro da Páscoa a festa dos asmos. E depois no último dia da Páscoa, eles contavam 50 dias e comemoravam o Pentecoste. No Pentecoste eles traziam a colheita e reuniam todos num só lugar para comemorar a colheita, tá? Depois do Pentecoste tinha a festa da expiação. O que era a festa da expiação? Todos tinham santa convocação, todas as festas, né? Mas essa aqui, eles entravam em consagração a Deus. Consagração para a expiação dos pecados. Lembra que o sacerdote entrava no lugar santíssimo e tinha o dia da expiação? O dia da expiação era dia de confessar os pecados, né? E para Deus perdoar os pecados dele. Era uma festa de consagração, que eles pediam perdão a Deus e a todos da congregação. E depois, por último, tinha a festa das trombetas. O que era a festa das trombetas? A festa da trombeta é para nós hoje, né, na nossa tradição, como se fosse o ano novo. Era a festa do começo do ano, do primeiro dia do ano. Que eles comemoravam o início do novo ano. E começava ali, naquele novo ano, as festas do outono. Aí tinha outras festas, mas as principais eram essas festas, tá? 5 festas. E nessas 5 festas, tinha santa convocação. E o que era a santa convocação? Santa convocação era quando Deus convocava todo Israel, né, o líder de Israel. Primeiro Deus pediu para Moisés convocar todo Israel, e todos os líderes, no seu tempo, faziam santa convocação. Convocava Israel, né, e tinha, naquele dia, era obra solene. Eles não podiam fazer nada naquele dia. Era considerado para eles um sábado. Dia que não podia fazer nada, tinha que se consagrar a Deus. Vamos ver. Levítico capítulo 23, verso 6. Diz assim, olha: e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos, do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então, no primeiro dia da Páscoa, que era a festa dos asmos, tinha o quê? Santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. O que é obra servil? Trabalho secular, cotidiano, né? Nenhuma obra cotidiana, secular, deveria ser feito. Só o quê? Coisas para Deus. Era um sábado ou não? No sábado não é isso? Dia de descanso, nenhuma obra servil fareis. Nesse dia, no primeiro dia da festa, era sábado. Então nós encontramos o primeiro sábado, tá? Vamos ver Levítico 23 ainda, verso 8. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então, 7 dias oferecerá oferta queimada ao Senhor. No 7º dia haverá santa convocação. Então, no primeiro dia da Páscoa, tinha santa convocação. Era um sábado para eles. E no último dia da Páscoa, tinha santa convocação. Era também um sábado. Nós encontramos já dois sábados. Continuemos. Levítico capítulo 23, verso 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxestes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato do 7º sábado. Contareis 50 dias. Então, depois do último dia do sábado, da Páscoa, eles contavam 50 dias. E depois de 50 dias era o quê? Pentecoste. Depois de 50 dias era o Pentecoste. No verso 19. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano de oferta queimada. Então o sacerdote os moverá com o pão da primícias da oferta, movida perante o Senhor. Os 2 cordeiros santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que terá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Então, 50 dias depois terá a festa, e depois, nesse dia, teria santa convocação. Mais um sábado. Encontramos mais um sábado. O 4º sábado, vamos ver Levítico 23, do 23 ao 25. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, o primeiro mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombeta, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor.
é o dia da expiação. Encontramos mais um sábado aí? Então, nenhuma obra servil fareis, tereis santa convocação. Esse dia também era um sábado para os judeus. Antes dessa festa teria santa convocação e era mais um sábado, quarto sábado. Vamos ver o quinto sábado, Levítico 23, 27 até o 32. Diz assim: mas ao 10 desse mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra servil fareis. Mas ao 10 do mês sétimo também era santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Encontramos mais um sábado, o quinto sábado. Vamos ver o sexto sábado. Levítico 23, 35. Fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Sexto sábado. Nenhuma obra servil fareis. Antes da festa do quê? Dos tabernáculos. O primeiro dia da festa do tabernáculo tinha santa convocação e era um sábado para os judeus. Vamos ver o sétimo sábado. Levítico 23, 39. Porém, aos 15 deste mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia também, ao 8º dia, haverá santa convocação. Então, no primeiro dia e no 8º dia teria santa convocação. Então, na festa também teria o primeiro e o 8º dia, santa convocação. Então, esses eram os sábados solenes para os judeus, da festa dos judeus, tá? O primeiro dia da Páscoa era sábado, no último dia da Páscoa era um sábado, 50 dias depois, na festa do Pentecoste, né, no início da festa do Pentecoste, era um sábado. Primeiro dia do sétimo mês era as trombetas, era um sábado. 10º dia do sétimo mês era o dia da expiação, era o sábado, no primeiro dia da festa. E o primeiro dia dos tabernáculos e o último dia dos tabernáculos. O primeiro dia e o último dia dos tabernáculos. Nós encontramos 7 sábados solenes. Essas festas e esses sábados foram que Paulo diz lá que ninguém era para ser julgado por essas festas e por esses sábados. Por que esses sábados iam acabar? Por que esses sábados não seria mais para os cristãos? Porque 780 anos antes de Cristo, Deus já tinha profetizado que ia acabar essas festas, essas luas novas, né? Lá em Oséias, capítulo 2, verso 11. Oséias, capítulo 2, verso 11, diz assim: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Então Deus fala que faria cessar todas essas festas, a lua nova, todos os sábados e as solenidades dos judeus. E Paulo diz lá, em Colossenses, que ninguém era para ser julgado por essas festas, por esses sábados, pelo comer e pelo beber. Por que ele diz isso? Porque aquelas festas, solenidade e aqueles sábados já tinham acabado. Já tinham acabado. Por que acabou essas festas, solenidades, esses sábados e tudo aquilo que Deus pediu para os judeus que seria perpétuo? Exatamente porque o tempo deles tinha acabado. Porque o tempo deles como povo de Deus acabou no ano 34, como povo de Deus, como está profetizado lá em Daniel, né? Que eles iam ficar quantos anos? 400 e... Aí, pode olhar na cola aí. 490 anos. Era para eles fazer o quê? Tirar todo o pecado, extinguir a transgressão, limpar as ruas, as tranqueiras e aceitar o Santo dos Santos. Ungir o Santo dos Santos. Eles fizeram isso? Não fizeram. Selaram o seu tempo no ano 34 com o apedrejamento de Estevão, acabou o tempo. Acabando o tempo dos judeus, acabou também o tempo das festas solenes e das consagrações. Hoje, nós temos as nossas festas solenes, nossas consagrações, quase igual a deles, né? Mas são as festas, solenidades cristãs. No lugar da Páscoa, nós temos o quê? A ceia do Senhor, né? No lugar da festa das cabanas, nós temos o quê? Coisas difíceis de entender, né? Então nós vamos fazer um estudo depois só sobre isso. Quais são as festas que nós temos hoje? No lugar do dia da expiação, né? No lugar
da festa das cabanas, dos tabernáculos, tá? O que nós temos hoje? Quais são as festas de ordenança nossa hoje, tá? No dia da expiação, o que nós temos? Tá vendo? É difícil de entender. Então, não percam o estudo que nós vamos estudar sobre as festas do cristão, tá bom? Então, essas festas que nós colocamos aqui, tabernáculo, expiação, Páscoa, festa das cabanas, essas festas aí são todas festas dos judeus. É essas festas que Paulo fala lá em Colossenses, que essas festas acabou. E esses sábados, quais sábados? Porque nessas 5 festas tinha santa convocação, e era sábado para eles. Eles não faziam nenhuma obra. Mas esses sábados eram o sábado da lei de Deus, do 4º mandamento? Não. O que fala lá no 4º mandamento? Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalhar e fará toda a sua obra, né? Mas no dia do sábado, Deus santificou esse dia, o dia do sábado. Então, o sábado semanal, ele está lá em Levítico, quer ver? Ele está lá entre as festas em Levítico. Vamos lá no Levítico 23. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e disse-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Essas são as minhas solenidades. Peraí, essas são as minhas solenidades. Nessa solenidade terá santa convocação. Qual que é a primeira? Vai. 6 dias obra se fará, mas ao 7º dia será o sábado do descanso. Isso. Santa convocação, nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Amém? Esse é o sábado do mandamento. Esse é o sábado do mandamento. 6 dias trabalharás e não farás nenhuma obra, né? Terá santa convocação. Toda semana, no sábado, no 7º dia, eles tinham santa convocação. E depois começa a falar agora, né, no verso 4, das outras festas. Começa a falar da Páscoa, né, da festa dos asmos, que tinha santa convocação. Veja a separação das festas do sábado dos judeus e do sábado do mandamento. O sábado do mandamento termina aí, tem um ponto final. Aí começa outras festas, entendeu? Começa as festas da santa convocação das festas judaicas. É essas festas e esses sábados que terminaram e foi cravada na cruz. E nós já estudamos e já lemos que Jesus cravou na cruz também quais mandamentos? Os mandamentos que consistiam em ordenanças, que apontava Jesus. Esses mandamentos que consistiam em ordenanças apontava Jesus, foi cravado na cruz. As festas judaicas e as santas convocações judaicas, Deus passou para os cristãos? Não, não passou para os cristãos. Essas acabou. Por isso Paulo fala, não julgue pelo comer, pelo beber, pela lua nova, pelas festas e pelos sábados. Deu para entender? Porque é uma confusão muito grande aqui nesse texto de Colossenses, quando fala sábado, tá vendo? Não precisa mais guardar sábado, porque Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. O que as igrejas mais falam é isso, né? Aqueles que lutam contra o sábado de Deus, falam, Jesus é o nosso sábado. Agora veja bem, meus irmãos, vou repetir novamente, em todos os estudos da lei de Deus e do sábado, eu falo e vou repetir novamente nesse estudo. É o sábado ou é a lei de Deus que nos salva? Não. Não é o sábado que nos salva. Não é a lei de Deus que nos salva. É Jesus Cristo que nos salva. Nós guardamos o sábado que está na lei de Deus, no 4º mandamento, e guardamos a lei de Deus toda, por quê? Porque nós somos salvos. Nós somos salvos para Jesus Cristo para guardar a lei, não para ser desobediente a Deus. Veja um exemplo para a gente entender melhor. Nós moramos no Brasil, não é? Nós somos brasileiros, não somos? Somos. Nós não temos lei no Brasil? São as leis do Brasil que nos tornam brasileiro? Não. As leis do Brasil não nos tornam brasileiro. O que nos torna brasileiro? Ter nascido no Brasil, correto? Nós nascemos no Brasil e somos brasileiros, correto? E por que nascemos no Brasil e somos brasileiros? Não precisamos guardar a lei do Brasil? Precisamos guardar a lei do Brasil, correto? Nós somos cidadãos do céu, filhos de Deus, porque guardamos a lei? Não. Por que nós somos filhos de Deus e cidadãos do céu? Porque nós nascemos em Cristo, não é? Aceitamos Jesus, nascemos em Cristo. E por ter nascido em Cristo, nós não precisamos guardar a lei? Já pensou se eu sou brasileiro, moro no Brasil e não guardo lei nenhuma? O que vai acontecer comigo? Vai preso, claro. Vai pagar a penalidade da lei. Se eu sou cidadão do céu, se eu sou cristão, se eu sou filho de Deus e não guardo a lei de Deus, o que vai acontecer comigo? Ela não me salva, ela não me torna cidadão do céu, ela não me torna cristão, ela não me torna filho de Deus. Mas se eu não guardar a lei,
eu vou receber a pena da lei, correto? Eu vou receber a pena da lei. E aquele que não guarda a lei, qual é a pena? Porque quem é transgressor da lei, ele é pecador, correto? Porque transgressão pecado é transgressão da lei, correto? Se eu sou pecador, qual que é o salário do pecado? A morte. O salário do pecado é a morte. Então a lei não me salva, mas ela me condena, entendeu? Se eu não for obediente à lei, eu sou pecador. E se eu for pecador, o salário é a morte. Correto? Aí tem muita gente que diz assim, a gente fala isso, estuda, passa os textos, tem gente que fala assim, não é a lei que me salva, não é o guardar um dia que vai me salvar, é Cristo. Mas isso é o que nós falamos sempre. Não é guardar a lei, não é observar o sábado que vai me salvar, é Cristo, obviamente. Mas se eu sou de Cristo, eu tenho que andar com Cristo. Eu tenho que andar como ele andou, né? E tenho que andar junto com ele. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que obedecer a Deus, não aos homens. Nós mostramos que nós somos filhos de Deus quando nós estamos em obediência a Deus. Se eu desobedeço a Deus, eu estou obedecendo a outro senhor. Só tem dois senhores. Deus e o inimigo. Se eu não ando com Deus em obediência a Deus, eu estou em obediência ao inimigo. Então, a escolha é nossa. Ou eu ando com Deus, ou ando sem Deus, com o inimigo. Ou eu ando com Deus, ou eu ando no mundo. Então, para andar com Deus, eu tenho que ser obediente a Deus. Porque qual foi o pecado de Adão e Eva? Desobedecer a Deus. Desobediência. Esse foi o pecado de Adão e Eva. E qual está sendo o pecado hoje? Em todas as épocas e hoje. Qual que é o pecado? Desobediência a Deus. Não amar a Deus e ao próximo. Essa é a lei, né? E alguns pegam e falam assim, não tem que guardar mais o sábado porque Jesus falou que tem que amar a Deus e o próximo. Mas amar a Deus e o próximo não está dentro do sábado? O sábado não está dentro do amor a Deus? Porque se eu amo a Deus, eu não vou ter outro Deus diante dele, correto? Eu não vou fazer imagem de escultura, porque isso daí degrada a imagem de Deus. Fazer imagem de escultura, tem que amar a Deus. Eu não vou tomar o nome dele em vão, vou? Se eu amo a ele, eu vou tomar o nome dele em vão? Não. E eu vou santificar e guardar o dia que ele santificou ou não? Ou vou escolher outro dia? Vou. Esse é o amor a Deus, 4 primeiro. E se eu amo meu próximo, eu não vou desobedecer pai e mãe, eu não vou matar, não vou roubar, não vou adulterar, né? Não vou dizer falso testemunho. Esse é o amor ao próximo. Os 6 últimos. Por isso Jesus falou que esses 2 mandamentos é o resumo da lei. E nós temos que entender, irmãos, que resumo não é substituir os 10 por 2. Resumo é resumir aqueles 10. Em 2 palavras, amor a Deus e amor ao próximo. Nós temos que entender isso. Finalizando os estudos sobre a lei de Deus, eu quero deixar para os irmãos aqui na igreja, também todos que estão nos assistindo, que o intuito da lei, nós já estudamos isso, mas eu quero frisar para os irmãos, que o intuito da lei de Deus é mostrar que nós somos pecadores. Se não tiver lei, não tem pecado. Porque a lei é que mostra que eu sou pecador. A lei diz não mata, não rouba. Se eu mato e roubo, eu sou pecador. Correto? A lei diz, lembra do dia do sábado para santificar. Se eu não lembro e não santifico, eu estou transgredindo a lei, eu estou desobedecendo. Correto? Então os mandamentos são 10, meus irmãos. E aí tem gente que diz assim, mas é impossível guardar a lei. Sem Deus é. Mas Jesus guardou a lei? E ele diz para nós que vai dar para nós poder para vencer o maligno? Disse. Então em Cristo é possível guardar a lei. Aquele que tenta sozinho é impossível. Mas em Cristo Jesus é possível guardar a lei. Né? Aquele que diz que é impossível guardar a lei está fazendo o trabalho do inimigo. Porque é isso que o inimigo quer colocar na nossa mente, que é impossível guardar a lei. Se é impossível guardar a lei, vamos fazer o quê então? Vamos tirar a lei. Né? É impossível guardar ela, então vamos tirar. Vamos arrumar desculpa para não guardar a lei. Eu consigo não matar? Consigo. Eu consigo não roubar? Consigo. Eu consigo não adulterar? Eu consigo honrar meu pai e mãe? Consigo. Ah, então esses pode ficar. Agora eu consigo guardar o sábado? Não, é muito difícil, é impossível. Então esse tira. Nós não podemos tirar aquele que eu quero, aquele que eu acho difícil de guardar, eu tiro. Né? Eu tenho que guardar toda a lei. Então, a essência da lei, Tiago diz assim, ó, aquele que tropeça em um ponto torna-se culpado de todos.
Então o texto de Colossenses não está me dizendo para tirar um mandamento inteiro da lei. O texto de Colossenses está me dizendo que aqueles sábados dos judeus e aquelas festas dos judeus acabaram. Os gentios não podiam ser julgados por essas festas, por esses sábados que tinham santa convocação, porque isso foi dado para eles. Agora, o sábado da lei de Deus, os mandamentos de Deus, lá em Eclesiastes diz assim, olha, que o fim de tudo é amar a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. O dever de todo homem, não é de todo judeu, de todo homem é guardar a lei de Deus, é obedecer a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que ventos de doutrinas não venham nos confundir, que nós possamos entender que a palavra de Deus ela é correta. Ela não pode falar num lugar uma coisa e no outro outra, né? Alguns dizem assim, Jesus guardou o sábado porque ele era judeu, então ele obedecia o sábado. Aí depois em outro lugar fala, ó, Jesus está falando aqui que não é para guardar o sábado. Como? Se ele guardou, ele fala que não é para guardar? Não estou entendendo. Jesus guardou o sábado e cumpriu, mas depois falou que não é para guardar. Era como se ele dissesse assim, eu estou guardando porque eu sou judeu, mas vocês param de guardar. E nós vemos que Jesus, depois da morte dele, os seus discípulos continuaram guardando. Os primeiros apóstolos, né, ali, os primeiros pais da igreja, eles continuaram guardando o sábado, e honrando e respeitando. E quando foi mudado esse sábado? Nós já estudamos, né? Quando foi mudado? Não foi pelos apóstolos, não foi por Jesus, foi um poder que já estava profetizado que mudou esse dia, né, e colocou outro dia no lugar. Que nós possamos estudar a palavra de Deus, a lei de Deus, e entender que nós somos salvos pela graça. Obviamente que é pela graça, é por Jesus que nós somos salvos. Mas nós somos salvos para obedecer. Não somos salvos para ser desobedientes. Amém? Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ser servos fiéis e obedientes a Deus. Não servos desobedientes. Que Deus nos abençoe.